Alô, Bahia, avisa lá que eu tô chegando, hein? Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, vou me juntar ao bolo do que é da alegria. Dia 13 estaremos aí em Feira de Santana e dia 14 em Salvador com a nossa mega revisão presencial de 8 às 18 horas da noite. Então aguardo você nessa mega revisão, são nossas apostas finais. O ingresso está acabando e aguardo você. Antes de você assistir essa dica no YouTube, já clica aqui abaixo na descrição do vídeo ou aponta a câmera aqui para esse QR Code. Aguardo você aí na Bahia, estamos chegando. Avisa lá. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Ai, avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Pois é. Avisa lá, avisa lá, avisa lá, oh, oh. Avisa lá que eu vou. Avisa lá que eu vou chegar mais tarde, vou me juntar ao bolo do que é da alegria. É denominado de vulcão, o estampido é com os quatro cantos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal chegando aqui agora. Você que está aí contestando a sua aprovação na Polícia Penal da Bahia, pois é, estamos aqui na nossa semana Vale Tudo, né? Vale tudo aí para a nossa aprovação, não é verdade? Então, a professora Angélica chega aqui agora, língua portuguesa para você, muito importante a nossa prova, a gente sabe, não é assim? Pois é, língua portuguesa está em tudo, né, gente? Não tem jeito, precisamos aí gabaritar todas as questões, né? Já é de grande importância para a gente aí, tá? O que a prof trouxe aqui para a gente já iniciar, né, o nosso revisional dessa disciplina que é linda, maravilhosa e tão importante para a gente em prova. Vamos lá. Primeiro, a prof trouxe para você aqui o seguinte, olha, os assuntos mais abordados pela banca examinadora, tá? No geral da situação dela. Então, vamos lá. No geralzão, a banca examinadora cobra quais assuntos dentro do critério língua portuguesa? Olha só, interpretação e compreensão de textos. Claro, né, gente? Não existe prova de concurso público que não tenha questão de interpretação de texto. Então, é lógico, é evidente, né, que a banca examinadora vai trazer esse assunto de interpretação de texto para a gente numa vertente bem maior que os outros itens, né? Pois é. Então, olha o que a gente tem aí. Nós temos interpretação e compreensão de textos. Nós temos num segundo, vamos colocar de cima para baixo, tá? A professora Angélica fez isso, de cima para baixo, tá? Os assuntos que são trazidos por ela. Então, beleza. Numa grande precisão ali, né, vamos dizer assim, em primeiro lugar, tá no topo, interpretação e compreensão de texto. Num segundo momento, a banca traz o quê? Questões de morfologia, classes gramaticais, estrutura e formação das palavras, ainda, né, numa situação bem maior que a análise sintática no terceiro estágio. Então, nós temos ali no primeiro estágio, interpretação e compreensão de texto, no segundo estágio, questões de classes de palavras, ainda mais que questões de análise sintática, tá vendo? Então, olha aí, no cenário da banca examinadora geral dela ali, o cenário geral, ela traz esses itens, claro, né? Ah, professora, mas morfologia são todas as classes, análise sintática é tudo. Nós não estamos trazendo itens esporádicos, nós estamos falando com relação ao estudo da língua portuguesa, o que ela vem cobrando numa escala de cima para baixo. Tá vendo ali? Do mais cobrado para o menos cobrado. Então, temos interpretação no segundo contexto, morfologia, e no terceiro cenário ali, o que? Análise sintática. Agora, para os cargos, né? Ou melhor, para o cargo de polícia penal, a banca traz o que pra gente? Isso a gente fala com precisão, tá? Porque a gente estuda, a gente atualiza, a gente visualiza todos os dias aqui para trazer informações precisas para você, para te auxiliar. A gente sabe que a banca examinadora é uma banca lascada, vamos falar assim, né? Porque ela traz muita questão de interpretação de texto, então você tem que realmente prestar atenção ali no que você está. Não é à toa que ela traz, né? Esse item como primeiro topo da lista, por quê? Porque realmente é o maior índice de questões da banca examinadora, então a gente tem que prestar muita atenção ali na hora de responder, né? Pois é. E aí a gente tem aqui, olha,
Para específico para o cargo ali, nós temos o quê? 2 itens mais cobrados pela banca no rol português, que são quais? Interpretação e compreensão e, num segundo momento, morfologia. Então, olha o que a banca examinadora mostra pra gente, tá? E pra gente poder ter um direcionamento preciso. Então, no geral dela, os 3 primeiros itens, né? E específico para o cargo, o quê? Os 2 itens ali apenas, que é interpretação e morfologia, tá vendo? Ah, professora, então eu não preciso me dedicar à análise sintática? Não é que estamos dizendo que você não precisa se dedicar, mas numa precisão, vamos dizer assim, num nível grandioso de ocorrências, acontece primeiro o quê? Interpretação e compreensão e, num segundo momento, morfologia. Ah, então não vai cair nenhuma questão de análise sintática na minha prova, não, professora? Vai cair sim, pode cair sim, mas não é o item que está frequente, que está, né, vamos dizer assim, frequentemente ali, com frequência, nas provas da banca examinadora voltadas para este cargo. Entendeu como é que é? Então, olha o que a gente tem que voltar. A gente tem que voltar a entender o seguinte: eu preciso sim da análise sintática, tá? Mas o peso da banca está para interpretação e compreensão e morfologia. Tá vendo como é que é? Beleza. Então, olha só. Sabendo isso, né? Dessa vertente, nós vamos revisar o edital agora. Nós vamos revisar todos os itens de língua portuguesa aqui agora, para a gente poder ficar sabendo bonitinho. Olha o que acontece aqui. Primeiro, nós já sabemos que interpretação e compreensão textual está no topo, né? É os 2 assuntos importantíssimos ali da banca, né? Interpretação e morfologia. É o que a gente tem que preparar, né? E ficar totalmente focado ali para a prova. Então, olha só, interpretação e compreensão de texto, tá lá, ó, estrutura e organização, né? Beleza. Ali, ó, modos de organização discursiva, descrição, narração, exposição, argumentação e junção, características de cada modo. Olha os tipos de texto, ó, informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático, divinatório, características de cada tipo, beleza. Olha mais um assunto, textos literários e não literários, ou seja, até aí, desde o item interpretação até textos literários e não literários, olha só, nós temos questões de interpretação textual, tá vendo? Então, olha a possibilidade gigantesca de prova para a gente poder associar direitinho aí, tá vendo? Então, todos esses itens está voltado para interpretação e compreensão textual e a tipologia dos textos, né? Pois é, então o que vai acontecer? Lá na sua prova, quando você for, né, claro, na hora da prova lá você vai pegar o contexto de língua portuguesa, esquece o texto no primeiro momento, vá direto para a questão de número 1, tá? O que você vai fazer? Você vai esquecer o texto e vai direto para a questão de número 1. Pegou ali a questão de número 1? Peguei, professora. E aí, o que eu vou fazer? Pois é, pegou ali a questão de número 1, você vai fazer o seguinte, olha o que você vai fazer. Você vai ler o enunciado e ver se você consegue resolver a questão sem fazer leitura do texto. Ah, eu consegui? Beleza, vou passar para a questão de número 2. Veja se você consegue resolver a questão de número 2 sem precisar voltar ao texto, sem precisar fazer a leitura do texto. Ah, eu não consegui, que não, aqui tá pedindo para voltar lá, né, na linha tal, no parágrafo tal, né, e tarará. Aí eu vou ter que voltar, não vai ter jeito. Aí você vai fazer a primeira leitura do texto, lá na questão de número 2, tá vendo? Às vezes você consegue fazer a primeira questão, a segunda, a terceira, sem fazer leitura do texto. É lá para a quarta questão que você vai ter que voltar lá para você ler. Então, o que acontece? Seja, vamos dizer assim, ágil, né? Ganhe tempo na hora da sua prova. E uma das formas precisas de fazer isso é fazer o que eu falei agora. Pega o texto, não leia. Pega a parte portuguesa, não faça a leitura do texto no primeiro momento. Você vai direto lá na questão de número 1. Depois você vai para 2. Aí você vai tentando responder lá o máximo sem precisar voltar ao texto. Ah, tem hora que você vai precisar voltar. Beleza, aí você volta, você faz leitura do texto e gabarita a questão ali bonitinho, tá? Porque a gente sabe que esse campo de interpretação e compreensão textual é o top 1 da banca examinadora. Então, nós temos que prestar muita atenção aí, não é verdade? Se você ficar lá perdendo seu tempo lendo o texto no primeiro momento, você vai perder tempo mesmo. Você poderia estar ganhando em outra situação ali, né? Deixar para perder em outra situação da prova. Tá vendo?
Pois é. Agora é o seguinte, tipologia das frases, né, da frase portuguesa, é você saber, né, que tem ali frase declarativa, frase exclamativa, interrogativa, né, esse cenário de frases aí. Não digo que é uma situação que, eu vou morrer por isso. Não, porque a gente já sabe, né, da vertente da banca examinadora voltada para o cargo de polícia penal, o que a banca pode trazer ali, né? Pois é. E estrutura da frase portuguesa, deslocamento, substituição, modificação, correção, isso é muito bacana, porque entra aqui embaixo nos problemas estruturais das frases, tá vendo? E na norma culta, olha só, tá tudo aí atrelado, né? Estrutura da frase portuguesa, problemas estruturais das frases e a norma culta. O que é isso? Quando a gente tem estrutura, um operador que desloca, né? Uma palavra que desloca, uma palavra que substitui, uma palavra que modifica, que corrige. Isso tudo te faz pensar. Então, isso tudo é uma grande possibilidade da banca examinadora, tá vendo? Por quê? Porque você vai olhar ali uma palavra que foi deslocada e fez perder o sentido. Uma palavra que foi substituída por outra e fez perder o sentido. Ou não fez perder o sentido, tá vendo? Uma palavra que modifica o contexto. Olha só. Tá vendo? Isso tudo está voltado para interpretação e compreensão, porque não é, quando se fala em interpretar e compreender, não é só o texto em si. São questões que te fazem parar e ler, interpretar o negócio que está sendo pedido ali, tá vendo? Associar o que está sendo pedido ali, compreender o que está sendo pedido ali. Tá vendo? Igual fala, né, de correção, é uma palavra que corrige. Qual que é a expressão que está tendo função de correção aqui? Você tem que parar, ler e interpretar. Não é assim? Qual palavra ou expressão está tendo função modificadora aqui dentro? Você tem que parar, ler e interpretar. Olha só, é isso que acontece. Por isso que o cenário da banca examinadora, que a gente sabe muito bem, né, que não é brincadeira, ela é cabulosa, por isso que tem muita gente que teme ela. Tá? Por quê? Porque o negócio é interpretação. Não tem jeito. É o top 1 dela lá, ué, entendeu? É interpretação e compreensão de texto, tá? De textos, né, e de cenários de questões, né, não só de texto, o texto em si, né, da questão ali tem que interpretar e compreender, beleza? Agora vamos lá, porque a gente tem o seguinte, olha, pontuações e sinais gráficos. A gente sabe, claro, do que já é preciso, né, que é os top lá da banca examinadora. Mas significa que não vai cair uma questão, que não pode cair uma questão de interpretação? Não significa. De pontuação? Não significa. Pode sim cair uma questão de pontuação. Só não é tão peso, né? Só não é tão frequente quanto os outros dois assuntos que a gente já sabe que são. Tá vendo? Mas pontuação pode cair, ué. E se cair pontuação, esteja preparado para o sentido, tá? Por exemplo, te dá uma palavra lá e pede para você avaliar um sinal de pontuação que pode ser colocado no lugar daquela palavra ali, sem perder o sentido, sem determinar, né? No lugar de uma determinada palavra ali, sem perder o sentido. Ou pode trazer à banca uma conjunção, que a banca já fez isso, traz uma conjunção e pede para você substituir aquela conjunção por um sinal de pontuação sem perder o sentido. Isso é interpretação de texto junto com morfologia, que é a classe das conjunções e também da pontuação. Né? Por quê? Porque você vai pegar uma conjunção, substituir por um sinal de pontuação, olha só, por um ponto, né? Qualquer que seja ali, 2 pontos, ponto e vírgula, sem perder o sentido, olha só, tá vendo? Então, você tem que estar ciente dos sinais de pontuação. Detalhe, a gente sabe, né, que a gente precisa levar para a prova o conhecimento de todos os sinais de pontuação, né? Ponto final, reticência, aspas, travessão, ponto de exclamação, interrogação, né? Ponto, vírgula. Mas a vírgula é o principal BO da jogada. Então, o que você vai fazer, né? Você vai entender a vírgula aí bonitinha, tá? Todas as regras dela. Por que eu falo que ela é o BO? Porque a vírgula possui o maior número de regras. Então, não tem como a gente deixar a vírgula de lado, né? Uma vez que ela é o maior número de regras, ela representa o maior número de regras, tá? Pois é. Nós estamos aqui, então, você já tá ligado aí do outro lado, né? Estamos aqui em um bate-papo final de língua portuguesa com destino à nossa aprovação aí na Polícia
Polícia Penal da Bahia. Deixa eu te falar uma coisa. Você que ainda não adquiriu a nossa revisão presencial, é isso mesmo. Estaremos aí em Feira de Santana dia 13 agora, pois é, né? E dia 14, sexta-feira, e dia 14 agora estaremos em Salvador. Você que ainda não adquiriu a nossa revisão presencial, saiba que é um evento muito bacana, muito feito com muita qualidade, preparado com muita competência. É um dia de evento assim com muitas informações que são muito válidas para você ainda antes da sua prova, tá? Vale muito a pena você participar. Não deixe de estar conosco. Estaremos lá transmitindo conhecimento para você, te auxiliando ainda, né, em reta final ali antes da sua prova acontecer. Então, você que é de Feira de Santana, estaremos aí dia 13/9, ou, né, cidades vizinhas aí. Você que é de Salvador, estaremos aí dia 14. Participe do nosso evento presencial. Eu tenho certeza que vai ser de muita contribuição para a sua aprovação e que você não vai se arrepender de estar conosco ali em um dia totalmente focado e dedicado a você, dedicado à sua aprovação, beleza? Pois é, olha, quer adquirir o nosso evento presencial aí, né, nossa revisão presencial? Só escanear aí a câmera do seu celular, aqui ó, escaneia o QR Code, tá? Pois é, só escanear e adquirir não só a nossa revisão presencial, mas todos os produtos que o Vale Concurso oferece para você ainda antes da sua prova, né? Pacote de simulados, por exemplo, olha só, você está em uma semana de reta final, você já estudou ali bonitinho, mas ainda tem dificuldade com relação às questões. Ah, meu Deus, como é que a prova vai ser? Como é que vai ser cobrado? Então, é só escanear o QR Code aqui, tá? E adquirir o nosso pacote de simulados também, nosso combo de simulados, tá? É uma simulação da sua prova. Então, é muito bacana você fazer também, viu? Pois é, você tá aqui numa reta final, né? Pois é, aí você vai fazer o quê? Nossa, deixa eu ver como é que eu estou indo aqui, né? Se eu tô preparado, bem preparado aqui. Você vai lá, adquire nosso pacote simulado, faz ali os simulados bonitinho, né? Visualiza ali como é que você está e ainda dá tempo de revisar, né? Onde você, assim, às vezes uma questão ou outra você não tá indo muito bem, ainda dá tempo de pegar o material e revisar alguma coisa, né? Antes da sua prova acontecer. Eu digo o seguinte, quanto mais questões a gente praticar da banca examinadora, melhor é para a nossa aprovação, né? Mais familiarizado nós estivermos aí com relação às questões, a forma como a banca examinadora trata dos assuntos, melhor é para a gente, né? A gente vai fazer uma prova até mais tranquilo, não é assim? Pois é. Então, você tem a oportunidade de fazer, né? Ou de adquirir o combo de simulados e praticar aí, e a oportunidade de estar conosco aí nos nossos aulões revisionais. Pois é. Esperamos você, viu? Você não pode ficar de fora aí de jeito nenhum, não. Combinado? Pois é, então vamos continuar conversando mais um pouquinho aqui, né? Que a gente tem que dar uma mudada aqui no repertório para você não ficar bugada aí nessa reta final, né? Muita coisa que a gente tem para falar aqui hoje ainda. Olha só, quando nós temos aqui o seguinte, organização sintática das frases, né? Nós temos os termos e as orações. Aí tem aqui, ó, ordem direta e inversa. Por que isso é importante, né? Nós sabemos, tá? Que pode sim acontecer questão de análise sintática para a gente, embora não seja os pesos da banca examinadora, né? Pois é. Então, precisa você levar para a prova aquela convicção dos termos da oração. Por isso que é bom você participar, e você que tem a condição do nosso aulão revisional, porque a gente acaba que traça, né, de uma maneira diferente ali, as observações com relação à prova, né? Então, é muito importante para você. Então, você visualiza aqui, participa do nosso evento revisional, né? E vai fazer a prova tranquilo aí. O que acontece? Os termos da oração, você lembra, né? Porque você estudou, você está encerrando o seu estudo, ou já está totalmente dominado ali, você sabe. Os termos da oração, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Relembre nos termos essenciais. Sujeito oculto, indeterminado e inexistente. Anota aí. Eu preciso revisar, né? Rapidão aqui. Sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Dentro dos termos essenciais, também lá no predicado, você precisa revisar a classificação do predicado. Se é predicado verbal, nominal ou verbo nominal. E como acontece ali cada um deles, tá? Eu acredito que já esteja tudo aí à ponta da língua, né? Não abre o olhão de Tandera aí, viu? Pois é. E o seguinte, com relação às orações, a gente saber ter o entendimento ali, né? Olha só,
Orações coordenadas, como elas acontecem, orações subordinadas. Vale lembrar o quê? Vamos revisar aqui. As orações coordenadas são aquelas que não dependem uma da outra, beleza? Como elas se classificam aqui? Assindética e sindética. Lembrando que a oração sindética é aquela que tem que vir introduzida por um conectivo, ok? Beleza. Agora, no período composto por subordinação, nós temos que saber que as orações subordinadas, elas dependem da oração principal e a principal depende da subordinada. Não é isso que acontece? Pois é, então vamos lá entender isso aqui, tá? A oração principal depende da subordinada e a subordinada depende da principal. A oração subordinada substantiva, presta atenção, tem que ser substituída pela palavra isso. Tá? Você substitui, volta fazendo leitura e o contexto tem sentido onde você fez a substituição. Detalhe, tudo que introduz oração subordinada substantiva tem que ser chamado de conjunção integrante, beleza? Ok. Oração subordinada adjetiva é aquela que descreve, caracteriza, qualifica um termo que está dentro da oração principal. Ok, tranquilo demais, né? Tudo que introduz esse tipo de oração subordinada adjetiva tem que ser chamado de pronome relativo, ok? Amém. Agora, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que exprimem circunstâncias da oração principal, né? Então, ali é onde o filho chora e o responsável não vê, né, numa situação pior do que as outras orações. Porque aqui você tem que associar. Como a banca examinadora adora voltar para o lado da interpretação, apostamos em uma questão de orações na nossa prova, beleza? Por quê? Porque você tem que observar a oração, o conectivo que introduz a oração subordinada adverbial ali e marcar a alternativa correta. Tá vendo como é que é? Pois é, aqui aí tem aquelas relações de sentido, né? Porque é circunstância, tem tempo, modo, né? Tem dúvida, tem finalidade, proporção, comparação, causa, consequência, concessão. Tá vendo como é que é? Pois é, então tempo, né, que eu falei, então tem várias relações semânticas expostas, né, através das orações subordinadas adverbiais, isso mesmo, pois é. É o seguinte agora, ó, quando trata de ordem inversa e direta das orações, né, dos termos ali, é que vai ter termo deslocado na oração. Tá? E se tem termo deslocado, né? Se tem orações deslocadas, ou se tem termos dentro da oração, no período simples ali deslocado, cuidado que a pontuação pode ser questão de prova junto com essa ordem direta e inversa das orações. Por exemplo, você sabe que qualquer termo, né? Lá no período simples, os termos da oração, qualquer termo que você desloca do lugar, você tira do lugar, tem que ser isolado por vírgula. Então, olha uma questão de pontuação do uso da vírgula, isolando um termo deslocado, tratando também, né, dessa ordem direta e inversa. Olha uma oração subordinada substantiva acontecendo antes da oração principal, ou seja, deslocada. Então, tem que ter vírgula depois da oração subordinada ali também. Olha a questão da vírgula, isolando uma oração subordinada porque ela apareceu deslocada, olha só. Então, isso tudo recai nessa questão de ordem direta e ordem inversa. Quando você inverte um termo, você tem que isolar aquele termo por vírgula. Tá vendo como é que é? Então, entra pontuação com questão sintática. Tá vendo a finalidade da coisa? Pois é, beleza. Agora é o seguinte. Nesses registros de linguagem, a gente tem funções, né, da linguagem aí. Preste muita atenção, porque isso também pode estar voltado ali, né, junto, né? Pode estar voltado, não, estar junto ali com a questão de interpretação e compreensão textual. Porque, tem a linguagem conativa, né, que é uma função. Tem a linguagem apelativa. Esse texto possui linguagem emotiva, né? E aí, esse texto tem metalinguagem, né? Pois é, tem a função chamada de metalinguística, função metalinguística, né? A metalinguagem acontecendo ali. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você não lembra funções da linguagem, corre no material e dá uma revisada no assunto, porque essas funções da linguagem estão voltadas para questões de interpretação de texto. Lá no texto, ou o texto presente, ou um outro textozinho que acontecer lá para você,
pode te dar e te trazer uma questão de funções da linguagem. Ah, esse parágrafo aqui tem qual tipo de função? Metalinguística, apelativa, conativa, né? E assim vai, emotiva, fática, e aí? Qual é a função da linguagem que foi predominante naquele trecho do texto que você está lendo ali? Então, muita calma na hora de associar. Muita calma aí na hora e preste muita atenção, tá? Tudo isso faz você parar e interpretar, olha. Faz você tentar compreender a coisa, tá vendo? Faz você associar direitinho para que você tenha aí um estudo preciso. Tá vendo como é que é? Pois é muito bacana isso para você, viu? Você não pode deixar de associar de jeito nenhum, não, tá? Outra coisa que a gente tem aqui agora é os elementos da comunicação, né? Quando nós falamos de elementos da comunicação, nós temos ali o receptor, né? A mensagem e tudo mais. É outro ponto muito importante também, tá? Porque faz parte do rol da linguagem, né? Tanto as funções quanto os elementos da comunicação. Assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só. Nós, né, já vimos, repetimos aqui quais são os itens predominantes, né, da banca examinadora, os dois que estão no topo, né, mas pode acontecer na sua prova uma questão tratando, né, de funções da linguagem, de elementos da comunicação. Não sofra muito por isso, mas dê uma revisada, né, porque vai saber se lá na prova vai acontecer um negócio desse, né, depois fala assim, a professora falou que a banca só traria para mim aí morfologia e questões de interpretação de texto. Não. Isso é os pontos predominantes, né? São pontos predominantes, mas não vai ficar só nisso. Né? E aí, se cai uma questão de funções da linguagem ou elementos da comunicação, esteja atento aí a saber, né, quais são, como você vai gabaritar a questão da sua prova, não é verdade? Quando traz isso, porque quando traz funções, você tem que ler as funções e compreender da mesma forma que os elementos da comunicação. Agora é o seguinte, traz aí estrutura e formação das palavras. Então, agora o negócio já fica bacana. Por quê? Porque é o seguinte, nesse cenário estrutura e formação das palavras, tá? Você aí, né, que vai fazer esse concurso público, que se prepara aí, não só para este concurso público, mas para todos os outros que você vai fazer, quando temos um cenário estrutura e formação das palavras, precisamos estar preparados para quê? Para uma questão dos dois itens fundamentais dentro do assunto estrutura e formação das palavras, que são quais pontos fundamentais? O primeiro é o caso de derivação, tá? Porque existe a palavra derivada, que é aquela, né, que se deriva de uma palavra primitiva. Então, beleza, eu pego pedra, por exemplo, palavra primitiva, pedra. Aí eu vou e crio a palavra derivada, né? Eu derivo ali de pedra o quê? Pedreira. Pois é, eu tenho que entender qual o caso de derivação que aconteceu ali. Se é uma derivação prefixal, se é uma derivação sufixal, se é uma parassíntese, se é uma prefixal e sufixal junto, se é uma derivação imprópria, se é uma derivação regressiva ou deverbal. Então, os casos de derivação, é um dos pontos fundamentais aí, né? Desse assunto estrutura e formação das palavras, tá? O outro ponto fundamental também, nesse tópico estrutura e formação das palavras, que é muito importante para a sua aprovação, são os casos de composição. Ah, eu pego a palavra planalto lá na prova, né? Tá, ela é composta? Porque eu peguei plano mais alto e juntei, compus uma nova palavra, tá? Mas é composição por aglutinação ou por justaposição? O que eu tenho nesse caso, nessa composição? Então, eu preciso entender essa aí, né? Ah, se perdeu alguma coisa, é aglutinação. Se não perdeu nada na junção, é justaposição. Tá vendo como esse critério é muito importante? Então, nesse item estrutura e formação das palavras, temos que privar, né? Temos que entender, temos que priorizar, é a palavra correta, esses dois itens, né? Esses dois pontos chaves desse assunto estrutura e formação das palavras, beleza? Pois é. Aí é o seguinte, a gente continua aqui porque, olha só, nós temos aqui agora formas de abreviação. Claro, né? A gente sabe ali dessas formas de abreviação, a gente tem ali o que? A abreviação, abreviação, redução, nós temos siglas, né? Nós temos várias coisas, vários itens ali, né? Abreviação, redução e temos as siglas, né? Então, isso tudo também entra no cenário, estrutura e formação das palavras, tá? Beleza. Aí é o seguinte agora, classes de palavras. Professora Angélica, misericórdia, né? Classes de palavras. O que eu vou arrumar com essas classes de palavras aqui?
Pois é. Presta atenção. Você sabe que classe de palavras e morfologia é um ponto-chave para você em situação de prova, né? Pois é, já ficou bem visto isso aqui ao longo do nosso encontro revisional aqui no canal do Vale Concurso. Pois é. Então, presta atenção, porque tá falando aqui, ó, morfológicos, aspectos morfológicos das classes, né? Ah, tá. Qual que é a função do substantivo, morfologicamente falando, né? Como que você define morfologicamente o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, né? Tá ali, ó. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção e interjeição. Faltou aqui uma classe, né? Faltou as preposições. Pois é, olha só, faltou ali, mas com certeza deve ter tido erro ali de alguma coisa, né? De digitação ali. Então, o que acontece? Você tem as classes e precisa saber o conceito morfológico delas. Porque tá pedindo aí, olha, aspectos semânticos, morfológicos e sintáticos, tá vendo? Então, muito cuidado com isso. E tá falando aqui ainda dos modalizadores, né? Pois é, ou seja, dos modificadores aqui. São classes que modificam em alguma coisa, né? Vão mudar alguma coisa ali. Então, você já sabe que o substantivo dá nome, que o adjetivo qualifica, que o artigo determina, que o numeral quantifica, o pronome substitui ou acompanha. Tudo isso está voltado para o substantivo, né? Adjetivo, artigo, numeral e pronome. Cada um tem a sua função junto do substantivo, beleza. Você sabe que o verbo indicação, estado, fato, fenômeno da natureza, os advérbios, circunstâncias, conjunções conectivos vão ligar, trazer uma relação semântica e as interjeições exprimem estado emotivo. Pois é. Então, muita calma na hora, porque pediu aspectos semânticos. Então, além de você saber, né, a definição morfológica de cada uma dessas, o que cada classe exprime ali, você tem que ter conhecimento semântico, porque é essa semântica que a banca examinadora vai priorizar. Porque ela não gosta de questão de interpretação, compreensão. Para você compreender, você tem que observar a semântica ali para você interpretar e compreender. Então, uma possibilidade, né, do aspecto semântico, desculpe-me, em cada classe dessa é muito bacana, né? É uma possível situação de prova para a gente, tá? Beleza. Agora é o seguinte, os aspectos sintáticos de cada uma, né? Se o adjetivo ali, eu preciso entender que lá na análise sintática pode funcionar como adjunto adnominal, pode funcionar como complemento nominal, pode funcionar como predicativo do sujeito, olha, tudo no adjetivo, olha, tá vendo? Pode se transformar lá no período composto em uma oração subordinada adjetiva, olha só, isso é porque eu falei só do adjetivo, né? Então, temos que saber as funções sintáticas que envolvem cada um desse termo. A conjunção, por exemplo, lá nas orações, ela introduz uma relação de sentido dentro das orações, tá vendo como é que é? É muito importante a gente saber isso aí também, tá? Pois é, para a gente poder entender direitinho como é que funciona, tá? Lembrando, né? Como morfologia é peso, preparem-se, viu? Porque verbo, advérbio, conjunção, tá vendo? Pronome são brutíssimos de prova e são possibilidades gigantes de prova. No verbo, lembre-se aí dos tempos e modos verbais, tá? Pois é. No pronome, vamos associar lá colocação pronominal, pronome relativo, pronomes pessoais, né? Pois é. Nas conjunções e nos advérbios, né, a gente tem que associar ali o quê? O sentido de cada uma, prestar muita atenção, porque os advérbios exprimem circunstâncias, né? A gente tem que parar, observar e gabaritar. Nas conjunções também, opa, eu tenho que parar aqui e associar direitinho, né? O que é esse conectivo? O que é essa conjunção? Qual que é a ideia que ela está exprimindo aqui dentro do contexto, né? Eu preciso saber isso aí, tá? Muita calma na hora. Beleza. Agora é o seguinte, na semântica aqui, a gente vê, né, sentido próprio e figurado. Primeiro item, né? Quando fala em semântica, fala em sentido mesmo. Então, presta atenção no que a prova vai dizer para você. Nesse rol de sentido próprio e sentido figurado, entenda. Quando algo está no sentido próprio, algo está no sentido real da situação. Algo não está ali tratando de nenhum assunto que não seja o real do fato ali,
tá dentro da sua realidade. Então, quando você tem sentido próprio, você tem uma informação dada na realidade do fato, concreto ali, tudo certinho, não foge nada do real ali não. Por quê? Porque quando se fala em sentido figurado, fala-se em contextos que não estão no sentido real. Por exemplo, quando eu viro e falo assim, você é um leão, olha só, você que está aí, homem bonitão do outro lado aí, se preparando para esse concurso da Polícia Penal da Bahia, o que acontece? Você fala assim, não, você é um leão, olha só, tem como você que está do outro lado, ser um leão? Não tem. Olha, isso não é uma informação na realidade concreta, porque você não tem como você ser um leão, é você. Eu te comparei em forma de uma afirmativa, né, com um leão, olha só, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma informação figurada, tá vendo? Eu não tenho uma informação concreta, eu não tenho uma informação totalmente real. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Agora é o seguinte, antônimo, sinônimo. Sinônimo, sentido equivalente, antônimo, sentido contrário, né? Pois é, algo que a banca pode trazer, sim, de certa forma, voltado alguma coisa para isso aí, tá? Parônimos e hiperônimos, né? Parônimos são palavras que têm tudo parecido ali, na verdade? Pois é, não tem nada de igual ali, né? Pois é, então vamos associar direitinho. Polissemia e ambiguidade, nós temos aqui o quê? Né? Nessa vertente da polissemia e da ambiguidade. O que a gente vai ter aqui? Duplo sentido. Polissemia, ambiguidade é mais de um sentido atribuído ali ao contexto, tá? Pois é, polissemia vários, né? Ambiguidade é duplo sentido. Então tem mais de um sentido sendo atribuído ali ao contexto, tá? Quando pedir polissemia ou ambiguidade é isso, né? Duplo sentido, mais de um sentido atribuído ali, beleza? Pois é. Tratou-se aí também dos dicionários, né? Os tipos de dicionários, organização de verbetes aí, que não é algo difícil também, vem mamão com açúcar, né? Dentro do vocabulário aí, é muito bacana você entender o que é o neologismo, né? Você já sabe, eu tenho certeza que você já sabe, né? O neologismo aí é o quê? Palavras que você cria que não existe, né? Na língua portuguesa de origem. Arcaísmo, aquilo que já caiu em desuso, né? Estrangeirismo ali, latinismo também são vícios, né? São considerados vícios de linguagem aí, tá? Que não é coisa cabulosa de prova também não, tá? Mas pelos nomes, se você não tiver prestado atenção nisso ainda, essa parte eu resolvi pular, essa parte eu não vou olhar agora não, pois é, compra o pacote simulado aqui, ó, escaneia aí o QR Code, adquira para você ver como isso vai ser cobrado nos simulados que você vai fazer, como isso vai ser cobrado na prova, para você estar totalmente preparada ali, beleza? Pois é. E aí tem ortografia e acentuação gráfica, pois é. Esses dois tópicos podem acontecer em apenas uma única questão da sua prova. Não é peso, como morfologia e interpretação, mas pode cair, né? E aí, se cai? Verdade? Pois é, a gente tem que saber aí. O que acontece? Ortografia e acentuação gráfica andam, ó, juntíssimas, tá? E eu vou dizer para você por quê. Porque a ortografia é a escrita correta das palavras. E se você escreve uma palavra sem acento, você não está escrevendo aquela palavra corretamente. Então, acentuação gráfica e ortografia caminham juntinhas ali, tá? Beleza. Voltando somente para a ortografia. Além da questão da escrita correta das palavras, leva para sua prova o uso dos porquês, tá? Porque é um ponto muito importante da ortografia. Além, na acentuação gráfica, você precisa levar para sua prova todas as regras de acentuação. Não tem jeito, precisa levar. Eu tenho que levar as regras da monossílaba, da oxítona, paroxítona, paroxítona. Você precisa entender o seguinte, que uma palavra monossílaba nunca vai ser também considerada oxítona, tá? Uma palavra monossílaba, ela tem a sua regra específica, porque a palavra possui apenas uma única sílaba. Para que a palavra seja oxítona, paroxítona, proparoxítona, ela precisa possuir mais de uma sílaba. Tá vendo como é que é? Então, uma palavra monossílaba é monossílaba. Oxítona é outra coisa. Tá vendo como é que funciona? Uma coisa que você precisa levar para sua prova, uma informação muito importante. Eu sei que a essa altura do campeonato, né, em véspera de prova, você já está ciente de tudo isso,
Na verdade, você que está aqui do outro lado, juntamente comigo, já está ciente de tudo isso, né? Outro ponto importante da acentuação gráfica é o quê? É você levar também aquelas regras, né? Dos verbos ler, crer, dar e ver, que quando eles estão no plural, eles têm 2 es, mas perdeu o acento, né? Você tem que levar essa observação para a prova. Diferente do verbo ter e vir, que tem um e só no plural e é acentuado, né? Também tem que levar para a prova os verbos que derivam de ter e vir, né? Mantém, intervém. No singular tem que ter acento agudo, no plural tem que ter acento circunflexo. Tá vendo? É outra particularidade. Isso acarreta até em uma questão de concordância verbal também, né? Então, muita calma aí na hora de associar, tá? Por isso que a prof tá trazendo todas as informações precisas e básicas para você levar para sua prova, beleza? Pois é. Outra coisa agora é o seguinte, a crase, né? Para a gente poder finalizar aqui o nosso encontro. O que acontece com a crase? Nós temos aí mais de 19 regras de crase. Olha só que delícia, tá vendo? Temos mais de 19 regras de crase. Aí, o que acontece aqui? É melhor você levar para a prova, né? O quê? Onde você não vai usar crase de jeito nenhum. Eu sei que você já memorizou todas as regras, né? E se você não tiver memorizado, eu prefiro entender que você memorizou do que você não fez nada, tá? Então, você já memorizou todas, não é assim? Vai ficar mais fácil lá na hora da prova, você vai já deletar onde você não vai usar crase, você não vai ver crase de jeito nenhum. Onde? Antes de palavra masculina, você não vê crase de jeito nenhum, tá vendo? Antes de verbos, não temos crase de jeito nenhum. Antes de palavra feminina dentro de um objeto direto, nós não vamos ver a ocorrência da crase também de jeito nenhum. Tá vendo como é que é? Então, antes de palavra feminina dentro de um objeto direto, antes de verbo, tá vendo? Antes de palavra masculina. E antes de pronome pessoal do caso reto. Não temos crase de jeito nenhum. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Fizemos um esboço, não é assim? Para nossa prova. Revisamos o assunto de língua portuguesa. Poderíamos ser muito mais precisos? Sim, só que diante da disciplina de língua portuguesa, em que tudo é possível para aquele que crê em situação de prova, a gente tem sim que conversar sobre todos os tópicos e sobre a possibilidade do que possa cair em razão de prova para a gente dentro de cada item desse que constou no conteúdo programático. Então, só me resta agora desejar a você que está aí do outro lado uma excelente prova, tá? Não esqueça aí de estar presente conosco aí com a nossa equipe na nossa revisão presencial, né? Dia 13 e 14 aí. Agora, se Deus quiser, estaremos com vocês aí, tá? Um grande evento que o Vale Concurso vai fazer. Então, não deixe aí de estar presente com a nossa equipe, viu? E é isso. Precisamos aí correr contra o tempo, né? E focar aí na nossa aprovação, que se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá? Então, ó, beijo no seu coração, grande abraço para você. Esperamos boas notícias suas, viu? Até mais, tchau, tchau. Fui!